Aí, show, foi. Então, povo, vamos lá. Recomeçando aqui, boa noite a todos. Pediram para corrigir a questão número 3, né? Então, vou só dar uma relida nela rapidinho aqui. A questão número 3 fala: um torneio de futsal, um time obteve 8 vitórias, 5 empates e 2 derrotas nas 15 partidas disputadas. De quantas maneiras distintas esses resultados podem ter acontecido? Eu coloquei uma delas aqui, ó. Ele pode ter vencido as 8 primeiras, empatado as próximas 5, perdido as outras 2. Aqui eu tenho 15 partidas. Mas ele também pode ter acontecido isso aqui, ó. Venceu as 8 primeiras, empatou 4, perdeu 1, empatou de novo e perdeu outra. Também tem 15 partidas com a mesma configuração. De quantas maneiras distintas isso pode acontecer? Né? Só que a gente tem que entender o seguinte: se eu trocar essa derrota por essa, eu não obtenho um resultado diferente, eu não obtenho uma permutação diferente. Então, o que eu vou fazer? Ó? Eu vou fazer, só lembrando a fórmula, permutação de n elementos, né, com elementos repetidos, alfa, beta, gama. A fórmula é n fatorial dividido por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial. Lembrando que esse alfa, beta, gama aqui, ele vai ser maior, vai ter mais parcelas ou menos, de acordo com a quantidade de repetições que eu tenho. E aí vocês vão ver o seguinte: quais são as... quanto vale o meu n? Quanto vale o meu n aqui? 15. Que é o número de partidas que eu disputei. Agora, quem está repetindo? Ó, eu tenho um V repetindo 8 vezes, porque ele teve 8 vitórias, são 8 coisas repetidas. Eu tenho um E de empate repetindo 5 vezes. E eu tenho um D de derrota repetindo 2 vezes. Então eu posso pegar essa fórmula aqui, ó, e adaptar ela, que a letra, lembra que eu falei com vocês, a letra não importa. A letra você pode escolher o que vocês quiserem. Eu posso falar que a fórmula é permutação de n elementos com V, E e D, que são as minhas repetições. Ela é n fatorial, V fatorial, E fatorial, D fatorial, que é a galera que está repetindo. Se você quiser usar alfa, beta e gama no lugar de V e D, também dá no mesmo. Tá? E aí, ó, só substituir os valores agora. A permutação de 15 elementos, porque n vale 15, a permutação de n, apareceu um n fatorial. 15 fatorial, dividido por V fatorial, o V é 8. 8 fatorial, E fatorial, o E é 5. E D fatorial, o D é 2. Vai dar um cálculo um pouquinho maior, né? Porque você vai ter que levar, lembra, sempre o maior até chegar no menor que esteja no lado oposto da fração. Se você pegou o maior, está em cima, está no numerador, você vai conduzir até chegar no maior do denominador, que é o de baixo. No caso aqui é o 8. Então, a permutação de 15 vai ser igual 15 vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes 8, fatorial. Parei no 8 fatorial porque aqui embaixo eu tenho um 8 fatorial. O resto não tem jeito, eu preciso desenvolver. Ó. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o 5 fatorial, né? E vezes 2 vezes 1, que é o 2 fatorial. Antes da gente colocar os resultados aqui da permutação de 15, a gente vai chegar agora com os cancelamentos, né? Então, ó, o que dá para a gente cancelar aqui, né? Se você for ver, ó, quanto que dá 5 vezes 3? Quanto dá 5 vezes 3? 15. 15. Então, eu não posso cortar o 15 com esse 5 com esse 3? Ó? Cancelei esses dois caras. Ó. Entendeu? Caramba, peraí que eu esqueci de desenvolver o 8. Não, o 8 fatorial eu não esqueci, não, vai. Tô ficando doido aqui. Antes, eu posso cortar esse 8 fatorial com esse 8 fatorial e eu já tô querendo complicar o negócio aqui, desenvolver o 8. Que mais dá pra gente simplificar? Ó? 14 dividido por 2, aqui sobra 7, aqui fica 1.
né? 12 dividido por 4, aqui fica 1, aqui fica 3, porque 3 vezes 4, 12. 10, não tem mais nenhum outro par, né? 10 dividido por 2, ó, aqui sobra 5 e aqui sobra 1. Repara que aqui embaixo agora, ó, consegui cancelar todo mundo. O que sobrou foi 1. E aí, o que sobrou? Vou botar o que sobrou aqui para ficar mais fácil, ó. 7 vezes 13 vezes 3 vezes 11 vezes 5 vezes 9. Ó, 15 cortou, sobrou 7, 13, 3, 11, 5 e 9. Você multiplicando esses caras que sobraram, possivelmente você vai achar 135.135. Beleza? Viu aí que não deu para entender? Sim. Show? Beleza. Mais algum? Duda ficou com dúvida na 6. Deixa eu só habilitar meu chat aqui. Tá ok. Duda. Deixa eu ver qual que é a 6 aqui, Duda. Uma pessoa dispõe de 4 discos diferentes de MPB, 4 discos diferentes de rock, 2 discos diferentes de música clássica. O número de distintos que a pessoa pode organizar numa estante de tal forma que discos do mesmo gênero estejam sempre juntos e os de rock sempre na mesma ordem. Então essa questão aqui ela é interessante. Vamos lá. Deixa eu reler aqui. Posso apagar o quadro? Pode. Pode. Vamos lá. Uma pessoa dispõe de 4 discos diferentes de MPB. Essa questão é a 6. Quatro discos de MPB. 4 de rock. E 2 de música clássica. Bom, aqui a gente vê, ó, 4, 8, 10. Ele tem um total, meu N aqui eu já sei que vale 10, né? Ele tem um total de 10 discos. O número de modos distintos que essa pessoa pode organizar numa estante de tal forma que os discos de mesmo gênero estejam sempre juntos e os de rock sempre na mesma ordem é. Eu acho, rapaz, eu acho que essa resposta aí deve estar errada. Agora que eu estou vendo aqui. Essa resposta aí está errada. Que eu dei 3.150. Eu tenho uma grande possibilidade que essa resposta é errada, porque agora que eu estou vendo aqui o final do enunciado, porque foi feito simplesmente aqui, mas ele dá, ó, a pessoa dispõe de 4 discos diferentes de MPB, 4 de rock e 2 de música clássica. O número de modos distintos essa pessoa pode organizá-lo em uma estante de tal forma que os discos do mesmo gênero estejam sempre juntos. Se eles têm que estar sempre juntos, os discos do mesmo gênero, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Então aqui é uma questão que eu peguei essa resposta, mas pelo que eu estou vendo, do jeito que o cara fez, eu não resolvi essa questão ainda. Ele deu bobeira aí. Na verdade, aqui o que eu tenho? Ó, eu tenho MPB, eu tenho rock e tenho música clássica. Tá? E aí, o que você vai fazer? É como se eu tivesse isso daqui, ó. MPB, 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 MPB. Eu vou... Esses caras não, eles têm que estar sempre juntos. Ele fala aí, eu tenho rock, 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 rock. Também tem que estar sempre junto. E eu tenho clássica, clássica. Também tem que estar sempre junto. Então esses caras, quando eles forem trocar, eles vão trocar em bloco. Porque ele falou lá, ó, o número de forma,
o número de modos distintos que como essa pessoa pode organizá-los em uma estante de tal forma que os discos do mesmo gênero estejam sempre juntos. Ponto. Primeiro eu vou parar ali. Eles estejam sempre juntos. Depois tem uma outra informação que o de rock ainda tem que estar na mesma ordem. Tá? Então vamos lá. Se eles têm que estar sempre juntos, quantos elementos aqui que eu vou perguntar? Vou fazer uma permutação. Quanto vai valer? O meu N aqui, nesse caso, já não vai valer 10. Vai valer quanto? 3. 3, porque eu tenho que perguntar esses caras sempre juntos. Ó. Então eu vou considerar esse cara aqui como uma coisa só, esse aqui como 2, esse aqui como cara 3. Então a gente faz a permutação de 3 elementos, tá? São elementos diferentes, então já não é elemento repetido. 3 fatorial, isso aqui é 3 vezes 2 vezes 1. Que dá 6. Porém, lembra que não é só isso. Aqui dentro, esses caras mudam de lugar. Certo? O único que não pode mudar de lugar lá dentro é o rock. Porque ele falou lá, ó, os de rock tem que estar sempre na mesma ordem. Ou seja, se esse disco aqui é o meu rock 1, rock 2, rock 3, rock 4, eles não vão mudar de ordem. Mas aqui dentro da MPB, eu tenho 4 discos que podem mudar de ordem. Então, se eu tenho 4 discos que podem mudar de ordem, o que eu vou fazer? Uma permutação de 4 elementos, 4 fatorial, que vai dar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 4 vezes 3, 2, vezes 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24. Esse cara aqui, ó, música clássica, eles podem mudar de ordem também. Né? Eu tenho 2 na clássica, então eu tenho 2 elementos, eu vou fazer uma permutação de 2 disso, que é 2 vezes 1, né? Que é 2 fatorial, perdão. Que dá 2. O que a gente precisa fazer agora para chegar no resultado? Lembra que a gente tem um exercício também parecido. 2. Somar não. Não? Não. Lembra que esse princípio a gente nunca soma. O que eu faço? Vixe, então não sei, não esqueci. Vamos lá, fala outra pessoa aí. Deixa eu só ver quanto já dá aqui de uma vez. Sempre a gente multiplica esses resultados, povo. Ó. Então eu vou ter 6 vezes 24 vezes 2, que dá 288. Ok? Isso porque ele falou que esses caras ali, eles têm que estar, os discos de rock, eles têm que manter aquela mesma ordem sempre. Ok? Era um pouquinho diferente, depois eu vou até... que ela não era para estar aqui nessa sequência, porque a gente está falando, era uma lista de permutação com elementos repetidos. Pessoas, vamos lá. Já são quase 8h10. Posso apagar aqui? Pode. Pode? Pode. Olha só. Desculpa aí que o resultado dessa ficou indo errado. Eu acabei não resolvendo essa lista antes de passar para vocês. O que nós vamos ver hoje é uma coisa que cai bastante, tá? Que se você não tiver muita atenção, você acaba confundindo as duas. Que são dois nomezinhos que acabam sendo famosos na área combinatória. Arranjo e combinação. Então, vamos lá. São maneiras diferentes de você organizar algumas coisas. Por exemplo, se eu pegar aqui, isso aqui também vai estar no material que eu vou passar para vocês, tá? Se eu pegar o casal Ana e Pedro, tá? Ana e Pedro. Mas se eu quiser chamar esse casal Pedro e Ana, eu mudei o casal? Não. Perceba que eu mudei a ordem e eu tenho uma resposta igual. Agora, o número 23, ele é igual ao número 32? Não. Não. Mudei a ordem e obtive coisas diferentes. Essa é a sua principal missão na hora de você diferenciar se você vai resolver um problema por arranjo ou se você vai resolver um problema por combinação. Tá? Quando a ordem dos elementos for importante,
Quando que a ordem dos elementos é importante? Quando você muda e obtém resultados diferentes. Se você, quando está trocando, você obtém um resultado diferente, isso significa o quê? Que aquela ordem importa. Uma coisa é você pagar, sei lá, você vai comprar alguma coisa, você vai no mercado, aí a menina fala assim, ó, deu R$ 23. É uma coisa. Agora, se ela falar que deu R$ 32, muda muito. Né? Imagina se fosse, né? Quando a gente joga por dinheiro é difícil, ninguém gosta de levar tombo, né? Imagina se fosse 19 ou 91. A diferença. Então, toda vez que a ordem for importante, isso aqui é um problema de arranjo. Tá? Quando você muda a ordem e obtém resultados iguais, isso é uma combinação. As fórmulas para combinação e para arranjo, elas são muito parecidas. Tá? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não acabar não confundindo. Então, eu vou colocar as duas aqui e aí a gente vai começar a fazer alguns exemplos e aí é para a gente começar a pensar se isso vai ser resolvido por arranjo ou por combinação. Tá? Ó, arranjo. A fórmula do arranjo é essa daqui. Ó. Arranjo de n elementos tomados P a P é igual n fatorial dividido por n menos P fatorial. Tá? Na hora de entrar os números aqui, vocês vão entender. Por exemplo, deixa ela aqui que na hora que entrar os números, acho que fica mais fácil de entender. Olha a diferença da fórmula do arranjo para a fórmula da combinação. A combinação de n elementos tomados P a P é igual n fatorial dividido por P fatorial n menos P fatorial. Qual a diferença de uma para outra? Só esse Pzinho fatorial aqui. Ó. Tira esse P fatorial, as fórmulas são iguais. Tá? Então tem que tomar muito cuidado para não usar uma fórmula no lugar da outra, porque aí dá ruim. Vamos lá de exemplo. Tá? O primeiro exemplo que está aí no material que eu preparei para vocês, que eu vou enviar para vocês ainda hoje, fala o seguinte: para ocupar os cargos de presidente e vice-presidente da Câmara Federal, candidataram-se 10 deputados. De quantas maneiras distintas podem ser feita a escolha? Tá? Então, veja bem, ó, eu tenho 10 deputados para concorrer ao cargo de presidente e vice-presidente. Tá? Lá da Câmara dos Deputados. De quantas maneiras diferentes pode ser feito isso? Então, vamos lá. Você tem lá vários deputados. Vamos supor que um dos resultados que aconteceu foi o seguinte. O deputado Zé foi o presidente. Tá? O deputado Zé foi o presidente. E o deputado, sei lá, Carlos foi o vice. Zé e Carlos eram um dos 10 lá. É um resultado possível. A pergunta que fica é o seguinte: troca isso daqui. Se eu falar que o Carlos é o presidente e o Zé é o vice, eu estou tendo o mesmo resultado da eleição ou eu estou tendo um resultado diferente? Diferente. Resultado diferente. Então, se eu mudei a ordem, eu obtive coisas diferentes. Então, a ordem aqui é importante. Quando a ordem é importante, É arranjo. é arranjo. Aqui a ordem não importa. Beleza? Então, como que eu vou fazer esse arranjo, então? Vamos lá. Se a ordem é importante, porque quando eu mudo os cargos eu tenho resultados diferentes, e se são 10 deputados, esse cara aqui é meu N. Quantos cargos eu estou escolhendo? Eu estou escolhendo presidente e vice. Beleza. Então, o meu P vale 2. Quem é o meu P? Presidente e vice. Então, o que eu vou fazer aqui? Como é que a gente lê isso? Ó? Eu vou fazer um arranjo de 10 elementos tomados de 2 em 2.
Ou seja, eu vou pegar um grupo de 10 pessoas e vou ver quantos grupos, subgrupos, né, de 2 pessoas diferentes eu consigo fazer. Tá? Então, ó, fica um arranjo, seguindo a forma do arranjo, ó, N vale 10, de 10 elementos tomados 2 a 2. Aonde aparece N na fórmula, eu vou colocar 10. Aonde aparece P na fórmula, eu vou colocar 2. Ó. Então, isso fica, ó, apareceu N lá em cima, 10 fatorial. Dividido por, aqui embaixo, ó, abre parênteses, N menos P. Então, ó, N vale 10, P vale 2. Fatorial. Aqui eu preciso lembrar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei com vocês lá na primeira aula, quando a gente estudou fatorial? Não pode somar fatorial, não pode subtrair fatorial, não pode dividir fatorial, não pode multiplicar fatorial. A gente pode fazer cortar fatorial igual um com o outro. Como é que apareceu 10 menos 2 aqui? Veja bem, o que eu estou fazendo aqui é 10 menos 2. O fatorial está do lado de fora. Diferente que se fosse isso daqui, ó. Aí é diferente. Aí eu não posso fazer. Eu não posso falar que isso daqui é igual a 8 fatorial, porque não é. Tá? Se você desenvolver 10 fatorial e depois subtrair de 2 fatorial, você vai ver que não dá a mesma resposta de 8 fatorial. Se tem o símbolo do fatorial aqui na frente do número, eu não posso fazer essa operação. Mas aqui não é o caso. Aqui o símbolo do fatorial está do lado de fora do parênteses, então eu posso fazer essa conta aqui. Ó. Então isso aqui fica arranjo de 10 elementos tomados 2 a 2, 10 fatorial, dividido por 10 menos 2, 8. Aí sim, ó, fatorial. Agora eu já eliminei o parênteses porque eu fiz a conta aqui. Agora é só resolver essa conta aqui que eu vou saber quantas duplas de deputado eu consigo formar. Ó. Arranjo. De 10 elementos tomados 2 a 2, eu vou ter 10 vezes 9 vezes 8 fatorial. Paro aqui porque lá embaixo eu tenho um 8 fatorial. Esse 8 fatorial vai embora. Com esse 8 fatorial, sobra 10 vezes 9, que é igual a 90. Então, eu tenho 90 duplas. Então, você imagina, se você só tem 10 pessoas concorrendo a 2 cargos, a gente pode ter 90 resultados diferentes desse cálculo. Beleza? Tá claro isso daí? Sim. Professor. Pode falar. Quem chamou? Não, eu falei que tá assim. Ah, tá. Eu só escutei o professor. Beleza? Olha só, eu já vou apagar para a gente ganhar no tempo, porque a resolução dessa questão, ela tá lá na apostilinha que eu vou passar para vocês, tá? Agora vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Deixa eu apagar. Outro exemplo, ó. Uma escola quer organizar um torneio esportivo com 10 equipes, da forma que cada equipe joga exatamente uma vez contra as outras. Quantos jogos terá esse torneio? Então vamos lá. Eu tenho 10 times. Tá? Eu tenho lá os times 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Todo mundo vai jogar contra todo mundo uma vez. Aí quantos jogos a gente vai ter nesse torneio? Veja só. Eu vou ter o jogo 1 contra 6, 1 contra 7, 2 contra 8, 4 contra 8, 5 contra 9. Agora eu te pergunto, o jogo 5 contra 9, ele é o mesmo jogo ou é um jogo diferente do 9 contra 5? É o mesmo. É o mesmo jogo. Lembrando que a única coisa que o problema poderia, para não ser o mesmo jogo, é se ele fizesse como é feito, por exemplo, no Campeonato Brasileiro. O time que está na frente, ele tem um mando de campo, vai jogar no campo dele. Então, por exemplo, jogou aí Fluminense e jogou esse fim de semana São Paulo e Fluminense. O jogo foi no campo do São Paulo, porque o nome de São Paulo veio primeiro. Se fosse Fluminense e São Paulo, aí o jogo era no Maracanã.
Tá? Então, aí diferenciaria. Mas o problema nosso aqui não falou isso. Ele só e até porque aqui nem vai ter jogo de ida e volta. Cada time vai jogar uma vez só contra o outro. Então, se eu tenho um jogo 5 contra 9, é a mesma coisa. 5 vezes 9. Se ele é a mesma coisa que 9 vezes 5, inclusive na multiplicação, né? É o tal da ordem dos fatores, não altera o produto. Quando eu mudo a ordem, não obtive resultado diferente. Ou seja, a ordem aqui não importa. Eu não tenho resultado diferente quando muda a ordem. Então, se a ordem não importa, eu tenho uma combinação. Tá? E aí você vai ver o seguinte, ó. Repara que na outra, a gente fez um arranjo de 10 deputados tomados 2-2. Né? Como eu vou ter partidas de futebol, e as partidas elas são jogadas por dois times, né? Então, o que acontece? Ó, o meu N, que é o número de equipes que eu tenho aqui, é 10. E o que é o meu P? Também vai valer 2, porque todo jogo eu estou envolvendo duas equipes. Né? Então, ó, eu agora, em vez de eu fazer um arranjo de 10 tomado 2-2, agora a gente vai ver que vai ser uma combinação de 10 tomado 2-2. São 10 times agrupados. Quantas partidas diferentes eu vou conseguir fazer? Lembrando, onde aparecer N, eu vou colocar 10, onde aparecer P, eu vou colocar 2. Então ficou, ó, 10 fatorial, apareceu P, 2 fatorial, abre parênteses, apareceu N, 10 menos, apareceu P, 2, fechou parênteses, fatorial. Agora vamos resolver isso tudo aí, ó. Combinação de 10 elementos tomados 2-2. 10 fatorial. Aqui embaixo eu vou ter 2 fatorial, 8 fatorial. Desenvolvendo isso daqui, ó, vou levar esse 10 até no 8, né? 10 vezes 9 vezes 8 fatorial, dividido por o 2 eu já posso desenvolver. E o 8 fatorial eu deixo ele quietinho aqui. Deixo ele quietinho, porque ele vai ser cortado com esse 8 fatorial aqui. Eita. O que sobrou? 10. Aqui, ó, antes da gente fazer a conta, eu ainda posso simplificar aqui também, né? 10 dividido por 2, ó. Aqui dá 5 e aqui dá 1. Ó. Repara que aqui embaixo agora, como cortou todo mundo, só sobrou 1. Sobrou lá em cima o quê? 5 vezes 9, que dá 45 partidas. Então, quando a gente fez lá a 10 tomado 2-2, a gente achou 90 duplos diferentes. Agora, porque quando eu invertia, eu tinha resultado diferente. Aqui, como eu inverto o resultado é igual, obviamente eu vou ter a metade dos resultados. Sempre vai ser a metade? Não, só vai ser a metade nesse caso porque o número de agrupamentos que eu estou fazendo aqui está tomando de 2 em 2. Tá? Se a gente tivesse tomando demais, 3 em 3, 4 em 4 tal, aí a gente ia obter resultados diferentes. Beleza? Dúvidas aí? Não. Então, vamos pensar em outra aqui, então. Deixa eu apagar aqui, que isso está resolvido lá também para vocês. Pensar em outra aqui. Tem um outro exemplo aqui, ó. Uma empresa possui 16 funcionários. Eu vou decidir, agora vocês vão decidir se isso vai ser arranjo ou combinação. Entre os quais serão escolhidos 3 que disputarão os cargos de diretor. Então, ó, esses 16 funcionários eles podem virar diretor, vice-diretor ou tesoureiro. Então, tem esses 3 cargos aqui, tá? 16 funcionários concorrendo a esses 3 cargos. De quantas maneiras diferentes pode ser feita essa escolha? Então, a nossa primeira missão isso é um problema de arranjo ou de combinação. Digam aí, se isso é arranjo ou combinação e por quê? É arranjo. Por Porque quê? se mudar a ordem, vai mudar a posição que eles vão estar, né? Então.
Exatamente. Se eu, Paulo, sou escolhido a tesoureiro, eu tenho um salário e tenho uma responsabilidade que não é a mesma se eu for escolhido diretor. Né? Então, assim, se você muda os nomes aqui, você está mudando cargos, está mudando salários, está mudando responsabilidades. Você tem resultados diferentes. Então, a ordem aqui, ela importa. Tá? Se eu mudar a ordem dos nomes aqui, mesma coisa. Você jogou na Mega Sena, né? E aí a Mega Sena, ela paga. Se você acertar os 6 números, que é o prêmio maior, a Sena, ela paga a quina. Se você acertar 5 números, ela paga a quina. E ela paga a quadra também. Se acertou 4 números, ela também paga. Então a Mega Sena, você tem 3 formas de prêmio. Obviamente, por exemplo, o sábado sorteou o prêmio da Mega Sena. 100 milhões de reais foi o prêmio para quem acertou a Sena. E aí o cara que, por exemplo, se você acertou a quina, você ganha lá deve ter pago aí uns 10 mil reais, cai de 100 milhões para 10 mil. Se você acertou a quadra, aí você deve receber uns 500 reais, 600 reais, e olha lá, entendeu? Faz diferença você ser o cara que acertou 6 e que acertou 4. E aqui é a mesma coisa. Faz diferença você ser diretor da empresa, você ser vice ou você ser tesoureiro. Então, se faz diferença quando você muda essa ordem, ó, se a ordem é importante, é um problema de arranjo. Então, o que eu vou fazer? Ó? O meu N é o número de funcionários que eu tenho nessa empresa, 16. E o meu P? Eu vou agrupar esses funcionários de quantos em quantos? Ó, aqui eu tenho 3 funções. Então, eu vou fazer um arranjo de 16 funcionários separados de 3 em 3, para ver quantas são as possibilidades de resposta que eu tenho para essa eleição, essa escolha que vai acontecer dentro dessa empresa. Então, ó, arranjo, ó, NP, apareceu N aqui, 16 fatorial. Dividido por, abre parênteses, N menos P. Ó. O meu N é 16 e o meu P é 3. No material que eu vou passar para vocês, vai estar falando isso, tá? As coisas mais técnicas, por exemplo, que isso aqui, sempre N menos P. Se você fizer esse cálculo aqui e der um número negativo, está errado. Primeiro, não existe fatorial de número negativo. A gente já falou isso. E outra coisa, como que eu posso, se eu inverter isso aqui, como eu posso pegar 3 funcionários e com eles formar grupo de 16 pessoas? Eu não tenho nem pessoa para formar essa quantidade de grupo, só tem 3 pessoas. Se eu tenho 3 pessoas, eu não posso montar com 3 pessoas uma equipe de 16 pessoas. Não tem jeito. Agora, se eu pegar 16 pessoas, eu consigo montar equipes com 3 pessoas. Beleza? Então, se isso aqui der negativo, você já sabe que tem erro aí. Beleza? Então, vamos lá. Arranjo de 16 funcionários tomados 3 a 3 é 16 fatorial, 16 menos 3, 13 fatorial. Desenvolvendo sempre o maior até chegar no menor, 16 vezes 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Paro no 13 fatorial porque eu tenho um 13 fatorial na parte de baixo. E aí, se eles são iguais, a gente pode cortar. E aí, o que me sobra? Arranjo 16 funcionários tomados 3 a 3 é 16 vezes 15 vezes 14. 16 vezes 15 vezes 14, eu não tenho isso aqui resolvido aqui, eu só tenho uma resposta aqui, se vocês puderem conferir aí. Eu até confiro aqui no meu celular aqui. Aqui me fala que é 3.360. É que eu tenho que perder essa mania. Às vezes eu pego uns exemplos na hora assim e não resolvo antes. 16 vezes 15 Tá vezes... certo, professor. Beleza, show de bola. Pelo menos a resposta aqui tá certa. Beleza? Tranquilo isso daí, gente? Tranquilo, professor. Tem que estar tranquilo na hora de resolver os exemplos, os exercícios lá também. Vamos fazer mais um. São 8h30, beleza. Vamos lá. Isso aqui fala o seguinte. Uma escola tem 9 professores de matemática. 9 professores. Nossa senhora, que letra, hein? 4 deles deverão representar a escola em um congresso. 4 professores, então,
Então, isso aqui é o total. 9 professores. 4, eles vão para um congresso. Quantos grupos com 4 professores são possíveis formar? Tá? Aí vem a pergunta. Isso é arranjo? Isso é combinação? Combinação? Por que combinação? Porque se João está em primeiro ou na quarta posição, não vai influenciar. Se vai para o congresso, João, vai o Carlos, vai o Paulo, porque eu gosto de ir em congresso. É bom, tem coffee break, essas paradas. E vai a Ana, porque senão vira só homem também, é sacanagem. Beleza. Vai João, vai Carlos, vai Paulo e vai Ana para esse congresso. Ok. Tiramos uma comissão aqui dos 9 professores da escola. Aí o diretor chegou e falou assim, não, tá muita panelinha isso aqui. Eu vou mandar o João, eu vou mandar a Ana, eu vou mandar o Carlos e vou mandar o Paulo. Pronto. O diretor escolheu de novo. Mudou alguma coisa? Não. Não muda nada, né? Nem tem cargo aqui. Os 4 vão. Então, ó, muda a ordem da escolha e não muda quem vai lá no congresso. Então, isso aqui, a ordem não é importante com o que vai ser escolhido. O que é importante é que você tem que estar dentro aqui da parada. Então, é um problema de combinação, tá? E aí fica, então, ó, eu vou fazer uma combinação de 9 professores agrupados de 4 em 4. N fatorial, o N vale 9, dividido por, aí como é combinação, 4 fatorial, 9 menos 4 fatorial. Tá? Ó, esse cara aqui, o total, é o N, e esse aqui, a quantidade que nós vamos agrupar é o P. Então, ó, N fatorial, está em cima, P fatorial, N menos P fatorial. 9 fatorial, ele é igual a 4 fatorial, 9 menos 4, 5 fatorial. Olha só, geralmente, isso que eu estou fazendo aqui para a galera entender, ela é para a gente ficar bem passo a passo, para o cara entender. Mas, no geral, como a gente sempre fala, né? No Enem, você tem que ganhar tempo, que não sei o quê. Geralmente a galera já faz assim, ó. Esquece isso daqui, ó. Eu não vou passar por esse pedaço aqui, não. Eu vou fazer o seguinte, ó. É a mesma coisa, tá? Eu estou falando para a gente ganhar tempo. Eu tenho 9 fatorial aqui. De cara, é ele que eu vou ter que desenvolver. Quando você bate o olho aqui, você vai ver que, ó, 9 menos 4 dá 5. E aqui dá 4. Então, você já pode fazer isso aqui de uma vez, ó. Já deixa o 5 aqui, já desenvolve ele no 5. E aqui embaixo, ó, você já pega o 4, já desenvolve. 9 menos 4, 5 fatorial. Tá vendo? Você não passa por essa etapa aqui, ó. Parece bobeirinha, mas você vai ganhando um segundinho aqui, um segundinho ali, isso depois acaba fazendo diferença, tá? Mas se quiser fazer um passo a passo também, dá no mesmo, a resposta é a mesma. Cortei esse 5 com esse 5. Ó, 2 vezes 4 dá 8. Então eu posso cortar esse 8 com esse 4 com esse 2. Porque 2 vezes 4 dá 8. Né? 9 dividido por 3 dá 3. Aqui embaixo, ó, só sobrou, ó, 1. E aí, o que sobrou lá em cima? Ó? Fui fazer essa nova configuração. Ó. 3 vezes, ó, 7 vezes 6. 3 vezes 7, 21. Peraí, vou fazer uma combinação de 9 elementos tomados 4 a 4. 3 vezes 7, 21. 21 vezes 6, 126. Então, numa escola que tem aí 9 professores de matemática, se a gente for tirar 4 para participar de um congresso, a gente vai ter aí 126 possibilidades para escolher 4 professores no meio de 9 aí. Gente, está claro isso daí? Essas 2 questões que eu resolvi por último aqui, elas não estão na apostila de vocês, agora que eu estou olhando. Eu peguei numa outra folha aqui agora. As outras 2 estão corrigidinhas ali. Ficou tranquilo para saber como diferenciar arranjo e combinação? Sim.
Sim, professor, ficou bem claro. Não, show de bola, então. Porque no material que eu estou passando para vocês, obviamente, tem uma listinha com 10 questões, tá? E aí vocês vão... Geralmente na escola, a gente passa primeiro o arranjo, aí faz exercício de arranjo, depois passa a combinação, faz exercício de combinação, para depois misturar os exercícios para a gente entrar numa de saber o que você está sabendo diferenciar quando é arranjo e quando é combinação. Como aqui a gente tem pouco tempo, né? A gente tem pouco tempo de aula, eu só dou uma aula a cada 15 dias para vocês, então eu já estou dando os dois juntos, que eu também acho melhor, já aprende a diferenciar. E basicamente, depois dessa aula aqui, a gente já vai entrar em probabilidade, tá? Que é a última matéria do semestre aí. Então, olha só, eu vou deixar para vocês aí, daqui a pouquinho, assim que eu terminar a aula, tem que subir a aula para o YouTube e tal, eu vou deixar lá essa listinha de exercícios para vocês, junto com o material, né, com o PDFzinho. São 3 páginas apenas, tá? Que tem arranjo, combinação, e a terceira página é a sequência de exercícios. Por favor, tentem fazer os exercícios, tá? Tragam dúvidas, falem comigo lá no WhatsApp. Essa semana teve até gente que já falou lá, tirou dúvida comigo no WhatsApp, tá? Pra gente não deixar ficar acumulando dúvida para trás. Beleza? Tudo certo, gente? Certinho, professor. Então, fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês, tá? Vou parar a gravação aqui. E até daqui a 15 dias, se Deus quiser. Ok, valeu. Valeu, um abraço, galera. Saindo aqui, vá lá fazer o descanso de vocês, daqui a pouco tem aula de novo. Fica com Deus. Com Deus também, professor.